espinha bem reta aqui, na animação a gente faria uma curva mesmo. Tá? Olha o Zacurubu e o Pica-Pau, ó, sempre curva, olha as curvas. Então, a gente sempre tem action curves, tá? Curvas de ação. É ela que determina se o personagem está bom ou não. Sempre que você vai fazer uma pose, a gente não tem lá um dos princípios da animação, que é a pose de ação. Cada personagem deve ser apresentado. Então, dentro do cenário, como é que funciona. Por aí vai. Tem uma porrada de personagens, eles colocam todo mundo. Tá? Deixa eu ver essa daqui. Aqui eu acho que é só roteiro, hein? Não, tem um cenário de personagem aqui, mas é mais roteiro, ó. Concept do He-Man e o Mestre do Universo, né? Outra linha de série. Então, esqueletão. Mas isso aqui é muito tempo depois. Isso daqui é uma série nova. Enfim. Essa outra aqui, ó. Esse aqui eles fazem o Pit Bible contando historinhas deles. Como história de quadrinhos. Sempre o personagem, ó, em pose de ação. Vendo? Ó a action curve dele. Olha a curvinha dele. Ó. Um prestando atenção e o outro ó, fazendo a curva oposta. Beleza? O Gabi disse, muito fantasmal. Isso aqui são bíblias de animação. Beleza? And now that fists are flying, and the first guy picks up a brick, and you might want to zip up the pouch for this next part. All right, fat boy, you want some of that? Why? I do it myself, but being a lady, I prefer not to get my hands dirty. I'll just be quiet. Sometimes you get too tired to sleep. You get past the point of no return. E é tão bom a gente fazer isso para colegas, para outros animadores também, tá? Só os animadores vão ter acesso a isso. How about now? Is this better? Yeah, sort of. Come in there. Kinda losing you. Are you seriously proposing that we spend the Who Centennial underground like worms? Mir! I found you! No. This is where you think. Who's dead? There weren't any fish there. Turns out I need your help a little bit. Ela abre a porta do Apparently, quarto. if that speck keeps moving around, the whole world could be obliterated. So, I need you to find us who's a safer, more stable home and fast. You did it, Mir. You did it. I knew there was life on this speck. Almost. I'm pretty sure the worst part's over. This is your elephant speaking. Just sit back, enjoy the ride, and we'll have you to Mount Newell in no time. Right! You've calmed down the thunder, buddy! I'm an all-you-can-eat salad bar! Take a A bite! gente tem aqui, ó, essa animaçãozinha altamente fofa deste cacto, tá? Isso aqui é um RAF, né, um esboção. Então, o trabalho de vocês agora vai ser o quê? Vai ser importar isso aqui pro Tumbum, esse vídeo de referência. E aí, vocês vão deixar bloqueado, que nem vocês fizeram na hora do Higgins. Só que agora a referência, olá, Vini. Agora a referência de vocês é um vídeo. Vocês estão vendo aqui, ó, essa cor vermelha, tá? Aqui, ó. Alguém tá enxergando um detalhe nela? Tem uma linha branca Tá embaixo. transparente. Então deixa eu ver se é essa aqui. Bom, quem me segue no TikTok já viu o resultado final, mas pra quem não segue, tá aí.
Esse foi esse da aula de animação. E agora eu vou mostrar alguns dos desenhos que eu fiz pro Inktuber desse ano. Então, o tema do primeiro dia foi gárgula. E eu comecei fazendo um cenário. Eu tentei esse ano treinar bastante cenário, mas eu vou admitir que eles não saíram muito bons. Mas é isso, né? A questão é prática. Eu fiz aqui a silhueta, mais ou menos, de como eu queria o personagem. E numa segunda camada eu fui detalhando um pouco mais. Quanto à gárgula em si, eu me inspirei um pouco nas gárgulas do Corcunda de Notre Dame, da Disney, mas eu fui mais por instinto mesmo. Eu peguei umas referências de asas e tentei só ir indo mesmo, só sentindo, deixando ir. Eu pintei bastante textura para poder deixar com aquela textura de pedra. Eu espero que tenha dado certo. Depois, com as cores, o cenário acabou meio que sumindo um pouco, mas deu uma impressão legal. E o cenário não estava tão bem trabalhado assim, então nem fez diferença ele ter sumido. O segundo dia, o tema era correr. E eu vou admitir, eu não gostei muito do desenho, mas é porque eu não tô acostumada a desenhar poses muito dinâmicas e nesses ângulos. Então foi até bom que eu treinei um pouco e eu vou tentar treinar mais. Mas a minha ideia foi basicamente fazer uma personagem de shoujo. Se vocês não sabem o que é shoujo, é um tipo de anime direcionado para garotas, enfim. E tem o gênero Mahou Shoujo, que é o gênero de garotas mágicas, tipo Sailor Moon, enfim. E normalmente nesses animes é muito recorrente que no primeiro episódio, quando a gente conhece a personagem, ela tá sempre correndo atrasada pra escola de uniforme com um pedaço de pão na boca. Então eu quis meio que seguir nessa linha e usei isso de inspiração. E a rua, eu vou admitir que eu não me dediquei muito, fiz só uma pintura básica pra poder entregar logo, porque eu tava bem atrasada, se eu não me engano já era o terceiro ou quarto dia, eu não tinha feito ainda o segundo dia, então foi meio que na pressa. No terceiro dia o tema era morcego, e eu não costumo desenhar animais, então pra mim foi novo, foi difícil, mas eu peguei algumas referências e fiz bem cartoonizado, que assim não ia ter erro. Eu achei que ficou bem fofinho. E nesse eu já me dediquei mais no cenário. Eu fiz o cenário numa escala de cinzas mesmo, e o morcego também. Mas eu tentei fazer como se ele estivesse dentro de uma caverna. E eu tentei fazer as pedras, dar um pouco de luz nas pedras, no caminho onde ele estava. Fazer a parte da água e das gotas, que eu não sei se vocês sabem, mas nas cavernas normalmente tem como se fossem umas pedras pontudas no topo das cavernas e fica escorrendo a água, enfim, e caindo em um lago. Enfim, eu tomei isso como inspiração e tentei fazer numa escala de cinzas, assim como o morcego. Eu quis fazer esse destacar, então eu fiz ele de preto, até porque o morcego em si é preto, né? Mas eu acho que ficou tudo bem assim misturado e talvez ele tenha sumido um pouco no fundo. No quarto dia, o tema era vieira, e eu não sabia o que era vieira, e eu joguei no Google e descobri que é um tipo de molusco que vive dentro de conchas, então eu só peguei concha mesmo como tema. Eu tive a ideia de fazer uma concha com esses olhos que o povo chama de googly eyes, mas é basicamente aqueles olhinhos que você chacoalha e as pupilas meio que chacoalham também. Normalmente eles têm adesivo na parte de trás, e aí você cola nas coisas, então eu só coloquei eles na concha, e aí eu tinha que ter uma ideia de o que ia ser essa concha com esses olhinhos, e eu decidi fazer como se fosse a cabeça de um cara na praia, né, concha, praia e tal. Botei o cara com uma água de coco, não sei se posso dizer se é um cara, né, porque não é bem um humano, já que tem cabeça de concha, vieira, né? Enfim, mas ficou assim. No quinto dia o tema era chama, e aí eu dei uma trapaceada, mas eu tinha feito uma atividade da faculdade que a gente tinha que animar uma chama, né, um foguinho, e eu fiz esse daí na aula, que é basicamente a chama de uma vela. Se você me segue no TikTok, você provavelmente já viu eu fazendo essa chama. Eu fiz um TikTokzinho meio que explicando a aula, e foi bem legal de fazer, e o povo fica me perguntando qual o programa que eu uso. Eu usei o Toon Boom Harmony, que é o programa que mais se usa no mercado, e que é o que ensinam pra gente na faculdade, né? Enfim, ele ficou desse jeitinho aí, foi uma animaçãozinha. No sexto dia, o tema era ramalhete, se eu não me engano. Eu também não sabia o que era ramalhete, fui pesquisar e era como se fosse um buquê de flores. Eu tinha a ideia primeiro de fazer o professor Girafales segurando um buquê de flores,
Só que eu não queria bem desenhar uma pessoa nesse dia, então eu só fiz o buquê numa mesa com uma xícara de café e um chapéuzinho. E o chapéu foi o que me deu mais trabalho, e eu ainda assim não gostei do chapéu. Acho que eu não desenho muito chapéu, então não tenho muita prática, eu também não peguei referência, e aí ficou meio difícil mesmo. A xícara foi o mais fácil de fazer, com o pires, e as flores só foram meio repetitivas, então eu desenhei uma e fui copiando e colando, desenhei outro tipo e fui copiando e colando também para poder, né, dar uma diferenciada, e depois foi só colorindo. Copiei a camada e colei, mudei um pouco os tons. E é isso, depois coloquei uma luz para dar essa impressão de algo mais quente. Enfim, no 7º dia o tema era viajar, então eu decidi fazer um cenário de novo, né, para poder treinar. E aí eu quis fazer um avião, como se ele estivesse no aeroporto. Então eu fiz um andar de vidro, assim, e um avião. E fiz o chão e tudo, e quis deixar uma textura no chão. Coloquei aí, usei um pincel com uma textura para dar meio que a impressão de asfalto. Tudo bem que eu não sei se é bem asfalto que colocam nesse chão de aeroporto, mas enfim. E aí eu quis pintar também o andar para deixar com a impressão de vidro. Não sei se tive sucesso nisso, mas é isso. E aí eu pintei o avião numa escala de cinzas, porque é isso, né? Um avião, não tem muito para onde fugir. Eu queria dar a impressão de um dia quente, então eu tentei brincar um pouco com a luz, mas nada dava muito certo e eu acabei desistindo dessa ideia. Deixei só uma luz mais clarinha mesmo, não sei se deu a impressão ensolarada não. E no 8º dia o tema era fósforo, se eu não me engano. Um dos temas era fósforo, você podia escolher, né? E eu escolhi fazer pensando naquela história, naquele conto da menina da caixa de fósforos, que é meio triste, aliás. Não sei se vocês conhecem, mas é uma menininha bem pobre que ela tá vendendo fósforos, né? Cada fósforo da caixinha. E aí ela vai acendendo um fósforo e olhando por uma janela e se imaginando tendo aquela vida naquela casa, que ela olha pelas janelas. E aí o fósforo apaga e ela tem que acender de novo. E aí ela pensa, imagina. Só que no final a gente descobre que na verdade ela estava morrendo, eu acho que era de hipotermia. E ela estava alucinando. Alucinando. E aí ela acaba morrendo de frio. É bem triste, mas quando eu vi fósforo eu só consegui lembrar dessa história. Então eu fiz ela e uma janela. É isso. E no 9º dia o tema era ninho. E eu não sabia muito bem o que fazer. Eu fui desenhando umas árvores, copiei e colei para poder economizar tempo, porque eu também estava atrasada. Depois eu colori. Mas eu não gostei muito, eu vou confessar, eu não tava com muita paciência nesse dia, então eu só peguei um brush, né, um pincel de folhas e usei para poder fazer a copa da árvore. Não me dediquei muito nisso, vou admitir. E fiz um ninho, eu pesquisei referências de ninhos e achei esse que meio que é pendurado na árvore. E aí eu fiz ele, pintei assim como se ele fosse feito de galinhos, tentei pintar a parte de dentro também para dar mais essa impressão. E tentei fazer as árvores de diferentes tons para dar essa impressão de qual tá na frente, qual tá mais atrás. Depois eu optei por tirar um pouco dessas folhas, né, para poder ficar só a copa das árvores e um céuzinho por trás. E é assim que ficou, gente. E é isso que eu tenho para mostrar por enquanto. Até semana que vem. Tchau!